Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Metanoia. Deus abençoe você, sua vida. Estamos aqui novamente nessa semana para continuarmos a falar das mensagens, das aparições de Fátima. Novamente aqui comigo, como sempre, Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe. Padre Guido, sua bênção, Padre. Olha, Vou pedir para muita almoçar de pouco também. alegria, meu abraço fraterno para cada um de vocês e tanto entusiasmo em poder conhecer e amar as verdades divinas e, de uma maneira bem prática, conhecer a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Isso, vamos continuar aí nosso assunto. Vamos começar já. Roda a nossa vinheta. Voltamos, meu povo. E ó, já vou deixar falando aí pra vocês. Compartilha a nossa live, marca aí, fala de onde você é, manda seu boa tarde, seu oi aí pra gente. Se você conhece Padre Guido, Padre Douglas, mas também vai deixando não só de onde você é, mas também compartilha aí essa live com quem você achar que você tem que compartilhar para ajudar a nossa obra de evangelização também. Vamos lá começar então? Na semana passada, a gente estava aqui na última live falando sobre as aparições de Fátima e bem no finalzinho ali a gente começou a falar do primeiro segredo, que era uma Lúcia, não aguentou e segurou, né, padre? Não conseguiu segurar, que ela teve a visão, né, do inferno. Os três? Os três tiveram, né? tiveram Só que ela a não visão. segurou, né? Era o segredo, não foi mais. Né? Ficaram Por um bom motivo, né? chocados, digamos assim, né? E cheio até de medo, decidiram naquele momento de não falar disso para ninguém. E ao passo que Jacinta e Francisco foram para sua casa e conseguiram não falar com ninguém, e Lúcia naquela noite não conseguiu dormir. Foi a mamãe que percebeu que a menina se agitava lá na cama e terminou o segredo. A Lúcia, que estava com 10 aninhos, ela disse que Nossa Senhora havia apresentado como se fosse um telão o inferno, e a imagem que ela diz, as almas que caem no inferno porque rejeitam a graça de Deus até o último instante, são muito mais do que nós podemos imaginar. A comparação que a menina fez pareciam folhas que caem das árvores quando chega o período do outono, do inverno, e do frio, etc., né? Isto é, deixou transparecer a grande preocupação de Deus, de Nossa Senhora, diante das pessoas que abusam dos dons gratuitos de Deus e preferem viver afastados da graça divina. Misericórdia, porque as árvores no inverno, no outono ficam secas, né, padre? Então, caem pelo amor de Deus, né? Caem muitas folhas ali. Veja, essa foi a terceira aparição, né? 13 de julho de 1917. E a primeira, como todos nós sabemos, foi em 13 de maio. Apenas situando, né, quem está nos assistindo, nós os conhecemos por aquele ofício que eles realizavam, amando da família. Eles pastoreavam as ovelhas eram guardadas ali num pequeno curral no fundo da casa, na aldeia de Aljustrel. E eles precisavam sempre, todos os dias, levar essas ovelhas para pastar em terrenos que eram propriedade da família. É bastante familiar para mim essa imagem, porque minha família é do Ceará, né? É do Nordeste. E sempre quando a gente ia pequeno, minha mãe mostrava. Né? Um é o lugar onde as pessoas moram, a vila. E depois, fora da vila, tem os terrenos que pertencem às famílias. E geralmente, os terrenos mais próximos são das famílias mais ricas, porque são mais próximos. No caso dos pastorinhos, né? A Lúcia era a mais velha, Francisco e Jacinta eram irmãos, primos da Lúcia. Então, eles tinham as terras que eram da família, né? Das duas famílias. Ficava mais ou menos 3,5 km da casa deles. Vocês imaginem ir a pé 3,5 km em terreno bem acidentado. Porque não podiam ir pastando assim, né, comendo pastos de terrenos que não eram propriedade da família. Então,
todas as manhãs, eles tinham esse procedimento. As mães faziam, a gente chama de marmita, né? Eles em Portugal usam a mesma expressão que a gente no Nordeste usa, é a merenda. Fazia a merenda, né? O potinho com a merenda. E pouco... quando criança, minha mãe também falava isso pra mim. Levava merenda porque até escola, hoje, né? quando eu vou visitar a família no Ceará, aquele café da tarde que a gente chama, a tia chama a gente, a avó chamava, venham merendar. É merendar, não é lanchar, merendar. Então eles levavam lá a merendinha, porque eram, você imagina, 3 para ir, 3 para voltar. E eles iam levando aquelas ovelhas, e no terreno da família tinha uma gruta, né? Uma cova, como eles chamavam, que era a famosa Cova da Iria. Era um terreno assim, onde hoje é a esplanada do Santuário de Fátima. Eles também usam a mesma... No Nordeste a gente tem expressões que vieram de Portugal, né? Eu achei muito curioso isso. Quando eu fui, fomos eu e minha mãe a primeira vez, e minha mãe é de lá, né? E eles usavam o vocabulário nosso do Nordeste, é português. É um baixio, que eles chamam. Seria uma planície, né? Uma planície, um baixio. E lá no fundo tinha essa cova. E aí eles vão, e havia ali uma árvore, uma azinheira, né? Que é uma árvore que tem muito ali em Portugal. Ela dá uma frutinha assim, redondinha, em algumas épocas do ano. E ali aparece aquela senhora. Essa primeira aparição, o padre me corrige se eu estiver me confundindo, porque às vezes eu me confundo nas aparições. A Lúcia e a Jacinta viram Nossa Senhora. E disseram para o Francisco, você não está vendo a senhora? Ele, não. E aí elas falaram, ele não está vendo. Diga a ele que reze o terço, tire o terço do bolso e reze. É verdade. Que ele vai me ver. E só rezando o terço que ele... Agora eu estou vendo. Mas tinha isso, a Lúcia e a Jacinta viam e ouviam, o Francisco só via. E só a Lúcia, que era a mais velha, que falava, conversava com... Exato, a documentação oficial diz exatamente isso. Nas aparições, em todas, não somente a primeira, a Virgem Santíssima falou apenas com Lúcia. Jacinta só ouvia o que ela dizia e Francisco não a ouvia, mas apenas via. Em todas as aparições. Certo? Foi essa metodologia que Nossa Senhora escolheu. Por isso, Lúcia ficou como a herdeira, né, de uma mensagem, uma sequência de mensagens que visam única e exclusivamente resgatar a dignidade da pessoa humana como filho de Deus. Por isso, um ódio proclamado ao pecado e às ocasiões que nos levam ao pecado. Inclusive, já no primeiro diálogo da primeira aparição, veio a pergunta de Nossa Senhora: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Parece Jesus que fala aos apóstolos, você quereis beber o cálice, não é? A resposta inocente das crianças, sim. E aí Nossa Senhora intervém dizendo, e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Parece de ver imediatamente o que já tinha acontecido quase 200 anos antes, quando o Sagrado Coração de Jesus apareceu a Santa Margarita Maria Alacoque. O meu coração triunfará. Jesus falava e pedia atos de reparação, essa primeira sexta-feira do mês, inclusive, né? Para a mesma finalidade que Nossa Senhora também apela. Diante da fatalidade de tantas pessoas que rejeitam a graça de Deus até o último instante. Infelizmente, por incrível que pareça, me faltam poucos meses para chegar a 50 anos de padre. Você acredita que fui chamado algumas vezes na hora da morte e os parentes me mandaram embora?
Já não, passei por não isso. quiseram a assistência do padre. Meu Deus. Tenho que dizer isso também no meu sacerdócio. E às vezes mesmo a pessoa sendo católica, né? Isso aconteceu recentemente numa família que eu conheço. Eu me lembro de uma família que não quis que eu entrasse para assistir com a unção, e porque a família não quer aceitar que é a hora da morte, e eles querem dizer para si mesmos, não, se a gente admitir que o padre entre, nós vamos estar confessando, nós vamos estar nos entregando. E não entendem que, olha, se Deus quisesse, por exemplo, curar a pessoa da enfermidade, o sacramento faria isso. Mas está aqui por trás uma soberba. Não, a morte não pode tocar nossa casa, os nossos amados, e não querem o padre lá. E no fim a pessoa morre sem os sacramentos, não é? E cabe a nós confiar na misericórdia de Deus, Somente que a viu misericórdia que de Deus. o sacerdote Exatamente. foi até lá. Exato. E depois também, Padre Douglas, um conhecimento errado da postura da vida sacramental. Por exemplo, quando vou nos hospitais, praticamente todos os dias, eu evito o horário de visita. Porque a pessoa que logo que vê que tem o padre presente, o padre está aí porque o paciente vai morrer. Ainda tem esta concepção. Esquecem que não existe só isso, Por isso né? eu vou Existe a exatamente ajuda no horário que sacerdotal. não tem visita, né? Eu me sinto mais à vontade. É verdade, certo. eu também prefiro assim. Então, veja que quando Nossa Senhora aparece, ela vem trazer nesse conteúdo das aparições, quando o Padre Guido mencionou as palavras de Nosso Senhor, né? Quereis beber o cálice? Quereis receber os sofrimentos? Repare que a mensagem da Virgem é a mensagem da cruz. Não é outra mensagem que na do Evangelho. É verdade, Padre, mas saibamos que este é o caminho que leva à santidade. Afinal de contas, Jesus não escolheu o caminho da salve de palmas, dos elogios, na bela coroa na cabeça. Não, da renúncia, da abnegação total de si mesmo. E exatamente é esse caminho que nos ajuda a entender a importância de aceitar também os ventos contrários da vida, que se transforma numa oportunidade para fazer o bem que nunca nos será tirado. Olha, era o meu primeiro ano que eu estava no Brasil, porque quando falo desse assunto, sinto até necessidade de comunicá-lo. Estava na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Lá na Itália, meu país de origem, nós temos até revistas que mandamos para os benfeitores. Me pediram de fazer um artigo, como é que eu passava o meu dia a dia no Brasil. Foi publicado. Um dia eu recebi uma carta, sem remetente. Somente pelo carimbo do correio percebi que era de Roma. E nesta carta estava escrito o seguinte: sou uma religiosa há 20 anos na cama, sem poder fazer nenhum movimento, dependendo em tudo e por tudo dos outros. Inclusive, estou ditando esta carta para uma outra religiosa que está escrevendo. E fez questão de não se identificar. Veja o que esta religiosa me diz. Padre, quando eu li o artigo do senhor, como passa o seu dia no Brasil, primeiros meses do sacerdócio longe da pátria, Deus me pediu também este sacrifício. Até hoje não tenho nenhum parente no Brasil. Eu decidi, falou esta freira, oferecer todos os meus sofrimentos de cada quinta-feira para o Senhor. Eu cheguei aqui cheio de vida, subindo as escadas 2 degraus por vez, digamos, correndo para cá e para lá, cheio de vida, e esta freira lá na cama. Mas é aí que nós entendemos a linguagem de Jesus. Olha como me senti encorajado. E até hoje, Tiele, eu não consegui responder, porque ela fez questão de não colocar nem o nome nem o endereço. Talvez, com certeza, deve estar até no paraíso já. Mas olha o que Deus faz. Dá a força de enfrentar um sacrifício quando se age para a sua glória. E não promete, olha o que Jesus falou bem claro, não promete e nunca prometeu o paraíso aqui na terra. Exatamente.
certo? Poderemos enfrentar momentos belos como também lágrimas, mas não fomos chamados para uma vida eterna aqui. Exatamente, nosso fato. paraíso, nosso céu, nossa casa, nossa Exato. pátria não é essa, né? Mas o senhor falava, né? Os relatos das aparições que a irmã Lúcia faz e tudo mais, né? A gente pode encontrar, né, na internet. Tem o livro dela até para baixar, Fora né? a quantidade de livros publicados, Exatamente. filmes Porque produzidos. ela também não queria escrever, né? Que é muito de muitas vidas santas, né? Que às vezes não querem contar, né? Sabe, da tristeza que carrego comigo, o ano que ela faleceu, Lúcia, lá no mosteiro das religiosas do Carmelo, a nossa congregação religiosa programou uma romaria. Fomos lá e suplicamos a Madre Superiora daquele mosteiro de poder entrar no pequeno cemitério dentro do mosteiro, no jardim, para prestar uma homenagem. Mas ela foi irredutível, né? Porque ela disse que, de acordo com as leis do Carmelo, o primeiro ano completo do falecimento, o corpo não pode ser visitado por ninguém, a não ser pelas freiras que estão lá dentro. Não nos deixou entrar. Olha só. Elas são muito rigorosas. Muito rigorosas, mas olha, deixava transparecer, belíssima aquela imagem, lembro do saudoso e santo padre Paulo VI, quando foi até Fátima e apresentou oficialmente Lúcia, nos 50 anos de aniversário das aparições. Gente, você vê a santidade de uma pessoa até no rosto. A vida da pessoa comunica, né? Sim, se percebe. Ela, uma das poucas visitas que ela recebia, porque ela não havia autorização da Santa Sé, inclusive, enquanto ela era viva, para que fossem visitá-la, justamente para preservar. Imagine quantos repórteres, quantas pessoas iriam ali atormentar o Carmelo de Coimbra para poder conhecer a irmã Lúcia. Então, para se visitar a irmã Lúcia, era necessário uma autorização da Santa Sé. Mas ela tinha um sobrinho, padre. Agora eu não me recordo o nome dele. Se eu não me falha a memória, é um padre salesiano. E que a visitava mensalmente. Ele tinha permissão para ir. Tem até um livro aqui no Brasil, Milagres de Fátima, que foi escrito por 2 homens, um pai e o filho, que entrevistaram esse sobrinho, porque ele ia mensalmente e colhia depoimentos, e conversava com a irmã Lúcia. E aí eles tiveram um tempo com esse padre e colheram. E ela dizia que ainda a Virgem Maria a visitava no Carmelo. Né? Ou seja, as aparições da Virgem de Fátima continuaram para a irmã Lúcia em Coimbra. E ele percebia que, às vezes, dependendo do assunto que a Lúcia tratava ali no locutório, porque às vezes ela pegava um assunto do nada, que eles não estavam conversando, ela ia para outro assunto. Ele percebia que era algum assunto que a Virgem Maria tinha tocado com ela. Né? Ele até dá um exemplo lá, ela começou a falar um dia, olha, eu acho que os cristãos católicos e não católicos deveriam se encontrar mais. Porque existem muitas coisas que nos unem, mais do que as que nos separam. Ele achou tão deslocado o assunto, porque eles estavam falando de outra coisa. Ele percebeu, com certeza, foi a Virgem Maria que botou isso na cabeça dela. Porque ela tirava... Então, são exemplos assim. Mas veja só como o teor das aparições, né? Nossa Senhora fala no dia 13 de maio, olha, vocês voltem aqui todo dia 13... durante alguns meses, porque a minha intenção é implantar no mundo, através de vocês, a devoção ao meu imaculado coração. Então, se nós fizéssemos um programa aqui e não falássemos disso, seria um pecado, né? Porque é assim, o coração das aparições é o coração de Maria. E quando ela revela, agora eu não me lembro em qual das aparições, se é de junho ou julho, ela mostra, né, o seu imaculado coração.
confirmando o que nós acabamos de dizer, o mistério, a mensagem da cruz. Segunda, né? Junho, 13 de junho, memória de Santo Antônio de Pádua, né, de Lisboa, porque eles eram portugueses, os portugueses não gostam que fala que Santo Antônio é de Pádua, né? Eles gostam, Lisboa. De Lisboa. Então, Exato. Santo Antônio de Lisboa, que inclusive era o patrono da paróquia local. A paróquia de Fátima era dedicada a Santo Antônio. Eles foram à missa pela manhã e já haviam rumores da aparição do mês de maio. Então, conta-se que já havia algumas dezenas de pessoas nessa segunda aparição. Foram atrás. Certo. Saíram da missa, foram para a Cova da Iria e ali Nossa Senhora mostra o coração. O que chama a atenção nessa aparição, até queria que o Padre Guido comentasse, é que já havia na igreja, sempre houve a devoção ao Imaculado Coração de Maria, figurado com uma coroa de flores. Todos nós conhecemos o coração imaculado de Maria, circundado com flores. Em Fátima, Nossa Senhora mostra o coração dela com uma outra característica. Todo vermelho, sangue, um vermelho escarlate sangue, e não mais coroado de flores, mas de espinhos. Profundamente unido ao coração de Jesus, porque o coração de Jesus, como foi mostrado a Santa Margarida Maria lá na França, era coroado de espinhos. Veja só, o coração que precisa estar mais unido ao sacrifício. E mais ainda, belíssima sua colocação, Padre Douglas. No ano 1830, sempre na França, Nossa Senhora apareceu a Catarina Labouré e mandou cunhar a medalha milagrosa. Onde de um lado ela está com as mãos abertas, com escrito ao redor, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No verso aparece a letra M de Maria, com uma cruz, encimada por uma cruz, e debaixo dois corações. Um com uma espada, lembrando o coração de Maria que seria traspassado, e o outro com a coroa de espinhos, lembrando de Jesus. Olha, essa imagem é bastante frequente até na devoção, e entre aspas, aquela medalha, que hoje é chamada de medalha milagrosa, é a medalha mariana mais conhecida no mundo inteiro, até hoje. Já na época foram cunhados mais de 10 milhões de exemplares. Vejam só, né? Então Maria quer mostrar claramente que o seu imaculado coração será sempre o refúgio e o caminho que nos conduzirá até Deus. Seja na primeira como na segunda aparição, Maria insiste na reza do terço, certo? E aí se corrige as crianças a não ter pressa para rezar, etc., né? E colocar a reza do terço como prioridade, digamos assim, nas práticas da devoção. E não escondo, falo como sacerdote, que o terço até hoje é o terror do demônio. É importante, Padre, porque assim, quando a gente fala num terço, a gente está devotando a Maria, mas sempre lembrando que a gente está contemplando os mistérios da paixão, morte, ressurreição de Cristo. É uma oração então, evangélica. Né, Exato. a gente está, pela intercessão de Nossa Senhora, se achegando mais ao coração de Deus, né? E uma coisa importante, assim, porque quando a gente fala, né, nas aparições de Fátima, nos segredos de Fátima, sempre tem em torno muito mistério, porque você olha ali na internet, tem tanta coisa que fala, né, muito voltado para algo muito apocalíptico ali, de fim de mundo e tudo mais. E todas as aparições de Nossa Senhora são voltadas para nos fazer nos voltar para Deus, para nos fazer converter-nos, vamos dizer assim, né? E inclusive nessa própria aparição, né? Eu acho que ela traz essa missão de, através da devoção do terço, porque muitas vezes eu falo assim, às vezes a gente escuta, né? O terço da misericórdia, o rezo da misericórdia, porque é mais curto. Aí a gente não reza o rosário, que é uma devoção que nos faz mergulhar no mistério do Senhor, né? Olha, Tieli, quando se reza, devemos rezar bem, em primeiro lugar, certo? E digamos a verdade que esse tipo de raciocínio pode se constituir como uma verdadeira tentação.
Às vezes há até pessoas que telefonam para saber qual é o padre que vai celebrar a missa. Porque se é aquele padre que fala tudo enrolado como o Padre Guido, eu não vou. Eu não entendo nada que ele fala, eu não vou. Entenderam? Isto é, devemos dar à oração o tempo necessário para que a oração seja bem feita. E veja que nessa segunda aparição, é uma pergunta típica de crianças: Nossa Senhora, eu vou me salvar? É verdade, né? É a resposta de Maria, que levaria para o céu brevemente Jacinta e Francisco, ao passo que era projeto de Deus que Lúcia permanecesse mais tempo aqui na Terra para exatamente divulgar mais ainda a devoção ao seu Imaculado Coração. E aí vem a pergunta muito interessante: se nós recebêssemos uma aparição de Nossa Senhora, eu tenho certeza que faríamos a mesma. Vamos salvar? Eu faria. Né? Exato. É a resposta que Nossa Senhora poderia dar para cada um de nós, especialmente adulto, poderia ser uma frase de Santo Agostinho, que em língua latina escreveu, preso um jogo de palavras: qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Português: aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Para deixar bem claro que nós recebemos tudo da parte de Deus, mas temos que dar uma resposta. E quando se coloca Deus dentro da nossa vida, por favor, não vamos olhar pelo relógio. Muito bom, padre, porque é isso mesmo que a gente Cooperação. faz. Né, vamos ser generosos com Deus. É porque o terço demora demais, aí a gente... Né? E depois não esqueçamos, né, Tiele, que, como disse um provérbio, quem menos sabe, mais abre a boca. Foi sempre assim. Exatamente. Às vezes recebemos críticas tanto amargas e também sem cabimento, né? E em vez de sermos mais humildes e aceitar a palavra do magistério da igreja, os ensinamentos que vêm também, as aulas catequéticas que vêm através até das aparições, estamos falando deste assunto. Certo? E aquelas crianças fizeram aquela pergunta. E Nossa Senhora manteve também a palavra, né? Porque Jacinta teve uma doença e uma família que tinha condições econômicas boas levou a menina para um hospital de Lisboa, onde veio falecer. Inclusive faleceu sozinha, sem assistência de ninguém. E ela dizia que era o medo dela era morrer sozinha. Exatamente, com 9 aninhos ela foi, né? E ficou no túmulo, os restos mortais ficaram no túmulo desta família nobre até poucos anos atrás, quando no santuário de Fátima, ao lado do altar, foi criado o túmulo de Francisco e Jacinta, e do outro lado também agora de Lúcia. Assim que saiu o túmulo, os restos mortais já foram transferidos do cemitério interno do Carmelo para a Basílica de Fátima. Isso mesmo. Você sabe que eu me lembrava agora, a gente falando do terço, que eu lembro que no ensino médio, um professor de história uma vez comentou com a gente assim na sala, ele era muito cético, na verdade. E eu lembro dele falar que ele conhecia uma senhora, ele falou, não acredito em nada disso, mas eu conheço uma senhora que todo dia eu vejo ela caminhar rezando o terço. Eu posso não acreditar em nada, mas o que eu acredito é que aquilo faz alguma coisa. Porque a paz que aquela mulher transmite, o jeito como ela trata as coisas, e eu só vejo ela com aquelas bolinhas passando. Aí eu lembrei muito disso enquanto a gente falava. Mas eu queria que aí a gente já está na metade do nosso tempo, passa muito rápido, vamos né? tratar de mais conteúdos, né? Isso, mas eu queria que a gente começasse aí até falar mesmo assim, quais são esses segredos? Que parece que, às vezes, muitas vezes dá a impressão que está guardado as 7 chaves, né? Os segredos de Fátima, porque aí envolve tantas coisas, né? A própria vida de São João Paulo II, né? Que foi retratado em alguns segredos. Olha, Tieli, parabéns para esta pergunta, mas que eu, pessoalmente, dou muito mais importância à mensagem de Nossa Senhora, não tanto ao segredo. Segredo pode permanecer sempre como um segredo. Por que estou
curiosidade, ou às vezes, desculpa a expressão, morbosidade de conhecer ou de interpretar as coisas que acontecem no mundo como uma explicação lógica, etc. Tem a sua importância, tudo bem, mas vamos primeiro ver o que é que eu estou fazendo para poder colaborar com o projeto de Deus e de Nossa Senhora. As coisas não estavam indo bem naquela época. Guerra Mundial, eu sou italiano, a Itália estava sofrendo ainda as consequências de um gravíssimo tremor de terra que enlutou centenas de milhares de pessoas, etc. E a Primeira Guerra Mundial também, infelizmente, foi a primeira, depois teve a segunda. Hoje já ainda o povo, o mundo inteiro não compreendeu que não é por aí, estamos vivendo, olha, a Ucrânia, a companhia, etc. Né? Agora, na terceira aparição, Nossa Senhora começa a manifestar esta parte secreta, digamos assim, com uma imagem muito assustadora do inferno, das almas que se perdem. Quindi a primeira grande preocupação de Maria, tantas vezes nós pensamos, quando é que vai chegar o fim do mundo, bomba atômica, outra guerra, o fim do mundo vai chegar na hora da tua morte, quando você não poderá esticar a tua vida nem de um momento. Portanto, a primeira grande lição, santifica o momento presente da tua vida. Se você vive em paz com Deus, não vai ficar preocupado pelos segredos. E Nossa Senhora fala, nesta terceira aparição, né, desta primeira parte, isto é, olha o que acontece quando uma pessoa se perde. É aí que você deve mostrar toda a tua preocupação para evitar que isso aconteça. Porque a situação de quem se dana no inferno é irreversível. E Nossa Senhora continua também já anunciando a segunda parte do segredo, que é o anúncio do castigo e dos meios para evitar o castigo de Deus. Vamos pensar nas consequências também dos nossos atos para evitá-los. Lembre-se que diante de qualquer tentação haverá sempre a possibilidade de dizer é pecado, não quero. Tentação não é pecado. Até o mesmo Jesus foi tentado. Certo? E não pensemos, meus amigos, que o fato de vencer uma tentação seja uma garantia que sempre será assim. Não. Eu estou a ler o Evangelho de Marcos, quando fala das tentações de Jesus, as 3 tentações que Jesus sofreu, né, da fome, do poder de Deus, etc. Está escrito assim, depois da terceira vez que o demônio foi vencido, se afastou o demônio para voltar no tempo oportuno. Não deixou em paz nem o mesmo Jesus. E volta com outros, né? Por isso, aqui, Nossa Senhora anuncia o castigo. Um castigo que é bem merecido para as pessoas que até o último instante rejeitam a graça de Deus. De um lado, nós temos a imagem belíssima de Jesus, que momentos antes de morrer, diz para aquele ladrão que não tem nenhum nome, mas que é apelidado de bom ladrão, hoje mesmo você estará comigo no céu. Porém, Jesus respeitará sempre a nossa liberdade. Se eu rejeito a graça de Deus até o fim, tem um castigo. Tem um castigo, certo? A terceira parte deste segredo, né, permaneceu desconhecida até o dia 26 de junho do ano 2000, quando foi divulgado pelo saudoso Papa João Paulo II. Aí nasceram tantas interpretações, né? Porque se fala de uma vitória do mal, né? Até entrou a história do atentado ao Papa, certo? Né? Agora, Nossa Senhora usou esta linguagem. Nós estamos lendo o que está escrito aí. Sabemos que o contexto do segredo de Fátima foram contextos como resultado de quem se afasta da graça de Deus. De um lado, a igreja
deseja com Nossa Senhora o término de qualquer tipo de guerra, a começar pela família, quer a paz no coração das pessoas. E a paz comporta também uma avaliação constante do que, como é que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu falo mais uma vez como exorcista. Quando converso com pessoas e percebo que está a presença do demônio, deixo a pessoa falar à vontade e depois boto, desculpa a expressão, boto no paredão, com uma pergunta. Quando foi a última vez que o senhor se confessou? E aí começo a olhar, alguém falou uma coisa para o senhor? Não, me responda essa pergunta, por favor. Ficamos mais suscetíveis, porque é aí, né? que eu encontro a sua fraqueza e o caminho para poder reconciliar-se com Deus. Exatamente. Por isso, Nossa Senhora convida a uma vida também austera para evitar o pecado, para fortalecer a fraqueza humana e, sobretudo, não esqueçamos, prezados amigos, uma verdade de fé. Deus é tanto inteligente, tanto sábio e justo, que não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade. Portanto, se diante de uma qualquer tentação eu venço, agradeço a Deus. Mas se eu peco, não é porque a tentação é grave, é porque eu quero pecar. Porque eu dei chance também para essas Entendeu? coisas, né? E Da liberdade, né? não há nenhum limite diante da misericórdia de Deus. Às vezes nós padres, Padre Douglas, recebemos pessoas que até em confissão dizem: Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Para aí. Você está pecando contra o Espírito Santo. Exato, está colocando um limite para Deus que não tem limite. É o desespero da misericórdia. Pronto. Desesperar a misericórdia. E Nossa Senhora veio justamente para impedir esses dois grandes perigos relacionados ao pecado. Desesperar a misericórdia e a presunção da bondade de Deus, que tudo tolera e que não vai ter problema, afinal Deus é bom e todo mundo vai se salvar. Essa espécie de apocatástasis foi uma heresia que foi condenada pela igreja lá na igreja, no período patrístico, que todo mundo vai se salvar. Não. Que acontece até hoje, né? Já citou bem o padre. Né? Deus que nos criou sem nós não nos salvará. Há necessidade de uma cooperação. E a grande cooperação é a oração e a penitência. A penitência, é bom ressaltar, porque isso está nas aparições, a penitência tanto no sentido ascético quanto no sentido sacramental. Então, o sacramento da penitência e a penitência mesmo, corporal, física. Os pastorinhos, eles em primeiro lugar vão incorporar essa mensagem. Né? E crianças em idade tão tenra começam a fazer uma série de penitências, de sacrifícios e começam... Eu acho engraçado quando eu leio a biografia da Lúcia, porque é próprio da criança tornar tudo ocasião, né? Por exemplo, qualquer coisa para a criança é ocasião de fantasiar, de brincar. E eles começaram a tornar tudo ocasião para fazer penitência. É incrível o nível heróico de santidade deles, porque eles começam, dava essa impressão, né, entre aspas, eles começam a brincar de fazer penitência. Se tornou o lazer deles. Então, foi citado no último programa, né? Eles pegavam a merenda e davam para as ovelhas. E a Lúcia descreve como eles confabularam para fazer aquilo. Olha, a gente queria fazer jejum. Só que a mãe fez a merenda para nós. Se nós jogarmos fora, é pecado jogar comida fora. Se nós voltarmos para casa com a merenda porque jejuamos, a mãe vai brigar. Então, já sei, vamos dar para as ovelhas comem, ficam saudáveis, porque a gente fez o que tinha que fazer, que era pastorear as ovelhas dando comida, e ainda por cima a gente jejua e a mãe não fica triste. Quer dizer, eles maquinavam uma forma para agradar a Deus, olha só.
Olha que, só, aí tá a que verdadeira graça. pequenez, né? Exato. É por isso que Deus nos chama a ter o coração de uma Sim. criança, nessa simplicidade, Se né? nós fizermos uma comparação com o texto da leitura de ontem, dos apóstolos que, após ter recebido a flagelação, saíram sorrindo por ter sofrido por causa de Cristo. Aí, como pessoas adultas, a criança inventa também uma maneira para poder mostrar uma fidelidade, uma resposta diante de um projeto que Nossa Senhora lhe apresenta. Em todas as aparições, tem sempre a expressão de Maria de não cansar de rezar o terço. Né? Uma expressão, digamos assim, presente e compartilhada pelos meninos, que deixaram até um pouco de brincar para rezar. Começaram a rezar o terço até ajoelhados, criança de joelho. Pois é. No terreno acidentado ali da Cova da Iria, cheio de exatamente. pedras. Exato, quando o Senhor acenou o caminho que fazia para chegar, né? Eu me lembrei que hoje é a Via Sacra que se Hoje faz. tem uma via sacra lá. E- Consegui percorrer também eu, Pois é. com muita... Olha, tem cada grupo, a distância de uma estação para outra, né? Ninguém olha pelo relógio, passam 3, 4 horas fazendo aquela Via Sacra, meditando, gente, é uma coisa fabulosa. Uma simplicidade, uma austeridade também do ambiente. E você fica encantado, não grita, um silêncio que é uma verdadeira meditação e te leva exatamente a percorrer aquela estrada através da qual Nossa Senhora se manifestou para os meninos. Você vê a importância, assim, daquilo que o senhor falou, que é a mensagem que importa, né? Não o segredo em si. Porque Sim. o senhor está falando da simplicidade, do silêncio, da bondade, enquanto, assim, é tudo muito voltado para... Será que o terceiro segredo de Fátima aí entra naquelas coisas da Terceira Guerra Mundial? O que vai acontecer? Prever o fim do mundo? Nossa Senhora veio contar como que tudo vai acabar, que horas que isso vai acontecer. E parece que a gente sempre quer ver essas coisas estrondorosas, Sim. né? E esquece daquilo que é mais importante. Exato. Né? Que é unir o nosso coração ao coração de Deus. É a imagem de ele que se quer criar, mas que não bate com a finalidade de Nossa Senhora. Inclusive, até o fato de dar segredos não é uma novidade na história da Igreja. Também Bernadetta Soubirous recebeu, né? Gemma Galgani e Catarina de Sena se receberam e carregaram consigo até a morte sem comunicar para ninguém. É mais uma forma que Deus escolhe. Agora, dar uma importância, porém, de uma maneira distorcida, como se fosse uma coisa fabulosa, que cria até, não sei, um bem-estar. Não é finalidade da Igreja. Mas aí, vamos falar agora de forma concreta, a igreja tem esses segredos. Eles são divulgados. Na realidade, não são 3 segredos. São 3 partes Do né? mesmo segredo. Do mesmo segredo. Sim. As 2 primeiras, eu vou dizer assim primeiro o porquê que foram chamados segredos. Acho que fica importante para quem não Porque foi imposto esse caráter na mensagem. A igreja ela é sempre muito cautelosa, prudente com revelações privadas, sobretudo quando dizem respeito a todos. É o caso das aparições. Né? Por exemplo, nós estamos aqui na século XXI, uma TV de cunho carismático. Quando você recebe uma revelação por via carismática, profecia, palavra de ciência, mas que é pessoal, bom, isso cabe a você discernir. Né? Paulo diz, experimente e fique com o que é bom. Agora, aparições, elas têm um teor público. Embora sejam revelações privadas, porque são os videntes que recebem. Mas o conteúdo daquilo vai ter uma repercussão na vida de todos. Então, a primeira parte, por exemplo, dizia respeito à guerra. De que haveria uma segunda guerra muito pior. Você imagina, vamos fazer uma reminiscência mental aqui. Você está lá em 1917, está ocorrendo uma guerra, uma primeira guerra. A Virgem falou, ela vai acabar. Mas se não for feita uma consagração da Rússia ao meu imaculado coração, poderá vir uma muito pior. Agora veja,
Hoje, quando nós conhecemos os fatos históricos, as coisas ficam óbvias para nós. Coloque-se lá em 1917, a Lúcia, inclusive, fala que eles nunca tinham ouvido falar essa palavra. Você vê que a Nossa Senhora escolhe os videntes de uma forma a dar uma credibilidade às aparições, porque a Lúcia fala, olha, eu já tinha ouvido falar de Espanha, que é aqui perto, Inglaterra, Itália, que é onde fica o Papa, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra Rússia. É tanto que quando eles falam Rússia, os adultos, né, ficam assim, nossa, mas realmente alguém falou isso para eles, porque eles não tinham condições de compreender aquilo, né? Eles nunca tinham ouvido falar daquele país. E você veja que esses segredos, né, eles começam a ser revelados quando, infelizmente, as coisas começam a se cumprir. Veja que aquela outra parte que foi revelada no ano 2000 falava que eles viram um bispo de branco na Praça de São Pedro caindo morto. Ora, para um católico é óbvia a mensagem que está aí. Meu Deus, um papa vai cair morto na Praça de São Pedro. Vocês imaginem, de 1917 em diante, todo mundo esperando, porque depois disso veio Pio XI, veio Pio XII, veio João XXIII. Você imagina, papa após papa, a gente esperando o papa cair morto na Praça de São Pedro. Então, quando houve o atentado de João Paulo II nos anos 80... 81 é dia 13 de maio. Dia 13 de maio. Foi o próprio João Paulo II que, quando voltou, ele contou isso, né? Quando ele conhecia o segredo, porque esses segredos eles eram passados para os pontífices. Sim. Quando ele voltou do segredo, que ele associou, 13 de maio, eu fui baleado, e foi dito isso em Fátima. Ele mesmo disse, olha, vai lá buscar o segredo de Fátima, que eu vou dar uma atenção especial, porque os papas não davam, por prudência, não por desprezo, por prudência, eles não davam o devido destaque. Até para não acalorar mais as pessoas, né? Para não causar alarde, não pode haver esse alarde. E aí o Santo Padre, faz sem falar, né? Ele manda vir. E veja que curioso, acredito que muitos saibam, mas nem todos, a bala do atentado foi dada ao Papa, e já há anos antes, as senhoras de Portugal doaram joias ao santuário para que fosse confeccionada uma coroa para a imagem de Nossa Senhora. E o ourives, né, da época, fez... E ele mesmo percebeu que, para que ficasse no formato da encomenda, ficou um orifício embaixo da coroa, e ele nunca soube muito bem de que forma preencher. Mas acaba que passou, a coroa estava lá, e o Papa João Paulo II doou aquela bala para o santuário. E qual não foi a surpresa perceber que o calibre da bala se encaixou? Perfeito. Parece que a coroa foi feita para receber aquela bala que está lá até hoje. Tive a honra de ver isso. Sim, pessoalmente. Eu também vi que a primeira vez que eu fui, padre, essa coroa ela só é colocada na cabeça da imagem em datas especiais. E a primeira vez que eu fui foi na solenidade da Imaculada Conceição. Olha só. E eu pude ver a coroa com a bala. E falando interessante, Padre Douglas, o senhor fez uma comparação histórica que mostra claramente até o projeto que Deus tem de confundir os fortes e os poderosos através da inocência. O senhor falou, os meninos nunca tinham ouvido falar da palavra Rússia. Quando eu falava isso, sabe o que passou na minha cabeça? Na aparição de Lourdes, Bernadette Soubirous, foi ela que ouviu dizer de Nossa Senhora, vai na casa do vigário, estamos na França, e diga ali, Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada. E ele repetiu inúmeras vezes, porque ele tinha, desculpa a expressão, em QI não dos maiores. Ela tinha dificuldade. Exato. E quando chegou na casa do vigário, disse, olha que aquela mulher que me aparece, mandou dizer para o senhor que é Imaculada. Aí que o padre branqueou, porque ele disse, para aí.
Como que essa menininha vai saber disso? Sei lá, nunca tinha ouvido falar. Uma moça que não conseguiu fazer a primeira comunhão por várias vezes porque não conseguia decorar a Ave Maria, as orações. É tanto que nós fizemos um programa aqui, né, sobre as aparições de Lourdes. O padre, ela mesma conta que o padre, né, ali de Lourdes, levou 1 hora quase para explicar para ela que aquela senhora que ela via era aquela Maria, mãe de Jesus. Porque ela tinha um problema, ela tinha uma dificuldade mesmo de inteligência, né, de QI, como o padre falou. E ela não conseguia associar, para você ver a pureza. Isso foi como Deus usa das nossas limitações exatamente para manifestar sua glória. E para fazer Mas essa é a metodologia de Deus. Credibilidade, né? Exato. É Deus que credibilidade faz. teria, desculpa falar, mas de repente um teólogo super bem informado trazendo essas informações. Padre Guido viu Nossa Senhora, Padre Douglas viu Nossa Senhora. Bom, a gente teria condições racionais de forjar e criar muitas coisas. Eu não tenho. Seria uma manipulação, né? Seria não daria essa credibilidade, né? Exatamente. Então, os pastorinhos veem a Virgem Maria e começam a transmitir esses conteúdos. Uma outra coisa curiosa, né? Além da Rússia, o nome de Pio XI, que não era o Papa na época, em 1917, era o Papa Bento XV, se não me falha. Sim, XV. Bento XV era o Papa. E a Virgem fala, né, que se não for feita a consagração da Rússia, vai estourar uma outra guerra pior que essa no pontificado de Pio XI. Olha só. Qual era a possibilidade? Revelou o nome do Papa, né, que seria Pio XI. Qual era a possibilidade? Meu Deus. Talvez elas mal soubessem o nome do Papa naquela época, né? Criancinhas humildes no interior de Portugal. E, de fato, foi assim. Nossa Senhora falou que haveria um sinal no céu que seria visto, né, por todos. E justamente na véspera da Revolução Bolchevique, na Rússia, houve uma aurora boreal que foi vista em toda a Europa, o que é um fenômeno extraordinário, porque a aurora boreal ela só é vista comumente nos círculos polares, né, nos polos. E foi vista em Roma a aurora boreal. Quer dizer, o inverno na Europa costuma ser rigoroso, mas não ao ponto de ser possível ver uma aurora boreal de cor vermelha. Eu lembro que eu já fui ver a aurora boreal uma vez na Noruega, e o guia explicava para nós que quanto mais intenso o frio e as explosões solares, mais escarlates vão ficando. Eu só vi as auroras boreais verdes. Ele falou, são fracas. As mais fortes são as vermelhas. Então, veja, uma aurora boreal vermelha, da cor do sangue, da cor que seria a bandeira da União Soviética, depois da Revolução Bolchevique, da cor do coração de Maria, sangrando, né, unido ao coração de Jesus. Então, pequenos detalhes muito emblemáticos. E, de fato, ocorreu essa guerra, porque naquele momento a consagração não foi feita, né? Nossa Senhora avisou, se a consagração não for feita da Rússia, a Rússia espalhará os seus males por toda a terra. Exato. Nós conhecemos não esqueçamos, o Papa naquele momento achou com prudência, ficou informado, exato, né, do que estava acontecendo, não agiu. Mas nós também aqui não vamos pensar que a igreja começou a fechar as portas, etc. Não. Talvez por motivo de prudência. Mas chegamos também em Lourdes, a mesma coisa. Eu quero que seja feita uma igreja aqui. O Papa, o bispo não fez nenhuma igreja naquele momento. Mas o tempo também deu razão e finalmente tudo aconteceu de acordo com o desejo também de Nossa Senhora. Interessante é que na quarta aparição, foi no dia 15, não no dia 13 de agosto, porque os meninos tinham sido sequestrados, digamos assim, pela polícia, né? Mantidos por 3 dias sob vigilância, etc., porque como uma cadeia, e todo mundo queria saber já o assunto do segredo. Mas os meninos não abriram boca, preferiram enfrentar aquela situação meio constrangedora, né, de crianças trancados na cadeia, mas não abriram a boca. E Nossa Senhora dizendo para eles, no dia 15, quando apareceu, que faria um grande sinal dentro de 2 meses, né, na sexta e última aparição. E novamente estimulando a reza do terço.
olha que esta insistência de Nossa Senhora é fundamental para entender as mensagens, para que não sejamos nós também vítimas ou de sugestões, ou de fantasia, ou de cálculos também, etc. Mas tenhamos como prioridade a nossa vida diante de Deus, como um verdadeiro espelho. Mesmo com os nossos limites, experimentando a necessidade da graça de Deus, por isso a necessidade da oração, da frequência dos sacramentos, divulgando a alegria dessa devoção para o Imaculado Coração de Nossa Senhora, que irá superar todas as dificuldades. Como é importante rezar nesses nossos dias, diariamente, para a paz no mundo. Para a paz no mundo. Me dizia uma minha irmã, eu tenho uma irmã de 80 anos, disse: Guido, nós pensamos em você, ela está morando na Itália, você está muito contente no Brasil porque você está longe. Nós daqui estamos a menos de 1 hora de distância da Ucrânia. É suficiente um cálculo errado e com um foguete chega lá também. A grande preocupação é dá medo. Por isso a necessidade de estar sempre amparados pela graça de Deus. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né, que acho que as mensagens trazem sempre essa intenção de rezarmos para que o mal não aconteça, né? Não achar que, assim, Nossa Senhora não vem trazer um mal para dizer, olha, vai acontecer isso e pronto, se preparem somente. Mas sim, se convertam, acho que é essa que é a mensagem principal que os padres estão falando, que a gente precisa ter em mente, né? Aí a gente já está acabando nosso tempo de novo. Se pudesse num minutinho só ainda falar pelo menos na quinta e na sexta. Porque na quinta aparição, Nossa Senhora anuncia que na sexta irá se apresentar com não digo só a palavra trajes diferentes, mas de acordo, inclusive, com as mais importantes devoções para Nossa Senhora. Por isso ela aparece com a traje de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, aparece também em companhia de São José, com o Menino Jesus, Sagrada Família, etc. A expectativa foi grande. E Nossa Senhora manteve mesmo a sua palavra. Exatamente no dia 13 de outubro do ano 1917, aconteceu exatamente aquele fluxo de 70, 80 mil pessoas. O senhor falou muito bem, registrado até pelas fotografias nos jornais, que não podem dizer que foi invenção da igreja, certo? E de repente, até diante de uma chuva daquela, de repente a santa, chamamos de santa, né? Lúcia, que grita para o povo, pode fechar nos guarda-chuvas. E de repente as pessoas notam que ninguém está molhado. O sol que começou a girar, as imagens sagradas de Nossa Senhora com vários trajes que apareceram, etc. Né? Tudo isso para o povo que caiu de joelho até no meio da lama, batendo-se no peito. Olha, é isso que Nossa Senhora quer. Até os fenômenos de grandes emoções que têm um objetivo, que é aquele de mexer com a nossa consciência, aquele de estar sempre bem diante de Deus. Mesmo que se estamos lá no fundo do poço, olhamos para Deus. Deus será aquela pessoa, papais, que quer o bem do seu filho, que irá ele mesmo ao encontro do filho quando nota a boa vontade do filho de deixar o chiqueiro como filho pródigo e voltar para a casa do pai. Perfeito. É isso mesmo. E ali cessaram as aparições, né? Que é uma característica própria das aparições já reconhecidas pela igreja. Elas têm um início e têm um fim. Foram 7 aparições ao todo, sempre no dia 13, com exceção da de agosto, porque os pastorinhos estavam presos, né, tinham sido detidos, e depois que soltos, já que tinha passado o dia 13, pensaram, bom, então agora cessamos as aparições, mas Nossa Senhora foi até Aljustrel, não foi na Cova da Iria, foi numa árvore próxima à casa deles, por sinal, no dia que viria a ser, veja a providência, 15 de agosto, viria a ser o dia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, porque a aparição foi 17, o dogma só seria proclamado por Pio XII em 1950. Veja só, nada é
ocasional quando se trata da ação da graça, Exato. né? Papa Pio XII proclamou este dogma da Assunção no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, mas estabeleceu a festa no dia 15 de agosto. Sim, que sim. foi a aparição de Tudo tem um agosto. significado, Tudo né? tem. E ali cessaram as aparições e pouco tempo depois veio a pandemia de gripe espanhola, que assolou Portugal também. E acometidos da gripe espanhola, faleceram primeiro o Francisco em casa, depois a Jacinta, né? Era o medo que ela tinha, era de morrer só, mas ela já havia aceitado, né? Misteriosamente, ela já havia aceitado passar o seu pior medo quando Nossa Senhora perguntou: estáis dispostos a receber os sofrimentos? E ela morreu em Lisboa, né? Longe da mãe, que até se passou como não sendo mãe, porque só podiam as pessoas que eram lisboetas, né, que eram de Lisboa, internar naquele hospital. Uma família de posses, né, conseguiu uma vaga. E ela morreu ali em Lisboa. E ficou a irmã Lúcia, que morreu em 2005 apenas, se tornou carmelita e morreu em 2005 e continuou propagando a devoção imaculada do coração de Maria. Então fica aí para você, nesse mês de maio, esses nossos programas sobre as mensagens de Fátima. Vamos ao cerne delas, viver a oração, a penitência e buscar conversão, porque independentemente de sabermos os segredos ou não, a pergunta não deveria ser qual é o segredo. A pergunta deveria ser: que diferença faz se eu não estiver pronto para o que quer que seja que neles estejam contidos? Exatamente. Estarmos prontos para um encontro com Cristo no nosso dia derradeiro, prontos para o bom testemunho. E aí, independente de quais sejam os segredos, de como se cumprirão ou não, para nós tudo será lucro, porque será Cristo. Exato, né? E o grande objetivo do autêntico cristão é este aqui: estar sempre bem com Deus e realizar o grande projeto divino, que é exatamente a nossa salvação e santificação. É o que nós temos, né? Nós temos o hoje para amar nosso Senhor. E Nossa Senhora nos ajuda nessa missão tão grande. Acho que as aparições vêm exatamente para isso, para nos mostrar a nossa missão, o nosso modo, né, de se achegar até Deus. Acho que é isso que importa. Então, como o Padre Douglas falava, fica aí, né, os nossos programas nesse mês de maio sobre as aparições. Eu quero te convidar aí novamente para deixar aí o seu recadinho, deixar suas mensagens, compartilhar essa live, mostrar aí para quem você quiser, seu coração mandar, que o Espírito Santo e a Virgem Maria te inspire a levar este conteúdo para quem o Senhor quiser através de você. Que nós sejamos santos pela intercessão de Nossa Senhora. Quero agradecer, Padre Guido. Estamos sempre, aqui à disposição, conosco, precisando. se quiser. Olha... Claro, a gente sempre quer, né, Padre? Padre Douglas. Espero mais vezes, se Deus quiser. Obrigado. Bênção de vocês para nós encerrarmos. Padre. Então, encerramos o programa de hoje, desejando muita paz e que Nossa Senhora de Fátima triunfe na nossa devoção e também no nosso coração. E abençoe de uma maneira especial a nossa querida família. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém, meu povo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Deus abençoe muito vocês. Até mais.